Ai, 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 mais uma terça. Ih, cara, quase caí aqui. Mais uma terça. Lembra o primeiro episódio quase da gente que eu caí na cadeira, Você né? soltou um vídeo esse dia falando o peso Foi. de ser São Paulino? Tá aí, ó. É verdade, é o peso, velho. Quase virou a cadeira. Tem 3 mundiais aqui, é pesado. Mais 95 quilos. É assim que a gente abre. Mas seja bem-vindo a mais um Cefragol Podcast. Isso aí. Estamos aqui. Ó, o Pô, cara velho. deixando vaca Eu ainda, ia né? tomar uma água, velho. Pois é. Mas seja bem-vindo. Eu tô. 12 graus ar-condicionado, cara. Tá 20, louco. tá reclamando. Não, tem que vir de blusa. Hoje... É hoje, hein? É hoje! Mas seja bem-vindo. Antes que eu derrubo tudo aqui de novo, né? Vai. A mais um programa. Estamos aqui acompanhados de um grande amigo nosso, que já vocês vão conhecer ele. Isso aí. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. E antes, não se esqueça de curtir o nosso canal aí, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações. Se não vem convidado bacana aqui, o cara não sabe que veio. Não porque sabe, não vai fica vir. morgando. Exatamente, não vai baixar o pop-up ali no seu telefone. Então, ativa o sininho aí também. Se inscreve e ativa o sininho e curta a gente nas redes sociais aí. @Cefragol Podcast, que já tem lançamento novo do nosso canal, que você já deve ter visto. Cheio de novidades, né, cara? Tem vídeos rolando aí pra você que gosta de esportes. Isso. Muito legal, Cefragol Esportes, acompanha a gente também. Isso. E agradecer aqui, Gu, bota aí. Opa! Vamos avermelhar isso aí. Vamos vermelhar aqui, ó. Eita, nós, ó. Eita, nós. Agora não Hoje enxerga é mais terça, nada. Eita. é dia de você sentar no seu sofá, tirar a barriga do seu fogão, do micro-ondas Da aí. pia, Da lavar a pia, louça. lava a louça só depois do garfo que você vai usar pra comer o seu pedido do iFood. Então você que gosta de comida diferenciada, diversificada, Que chega rápido. tem que ter o aplicativo do iFood no seu telefone. É uma mão na roda. Então baixa já o aplicativo aí para você pedir comida. Se você passar mal com o que você comer, vai ter farmácia. Se você tá afim de cozinhar, não quer comer, tem mercado para você pedir também. Tem tudo no iFood. iFood é completo. É completo. E se você tem o seu restaurante, tem o seu negócio e não está cadastrado no iFood, cara, Zé Orelha. você tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Você sabe que tá difícil de achar motoboy hoje em dia para trabalhar no particular aí. Então, cara, é iFood. Os caras têm tudo que você precisar na palma da sua mão, literalmente. Então, baixa já o seu aplicativo aí como fornecedor aí, né, como empresa, e certamente vai alavancar o seu negócio aí nas vendas. É isso vai aí. bombar. E fica ligeiro que no nosso Instagram, lá no Cefragol Podcast, vai ter sorteio. Vai. Vai Eita, ter nós. cupom. Cupom? Vai ter Nossa. cupom. Então A você gente fica pode ligeiro. participar, será? Nós não, cara, porque na hora de premiar lá, exclui vai dar ruim, nossa, vai dar ruim. não vai. Boa, Mas a gente tem iFood à nossa disposição É isso aí, aí. né, toda hora. Então fica ligado aí na rede social que vai ter bastante coisa lá também. Cupomzinho é sempre bom. É isso aí. Quem né? mais? E temos aqui a nossa grande parceira Amplitude Propaganda. Nós. E a Amplitude Studios, que é esse local que nós estamos falando com você já conhece, né? Então você que precisa alavancar seus negócios, né? Aparecer melhor na fita aí, como diz o povo, Cuidar né? das redes sociais. Cuidar das redes direitinho, sociais. né? Quem sabe diagramar o seu livro, né? É, não? Que, ó, quer diagramar, os caras. Pode falar com Amplitude Propaganda, @amplitude.pp. Isso. E aqui no estúdio, atrás dessa cortina tem mais espaço. Aqui tem possibilidades também em outras salas. Você que quer gravar o seu curso, quer gravar o seu personal cast, quer ter o seu programa, fazer um treinamento, aqui é o seu lugar. Então, @amplitude.pp, você pode contactar lá, mandar um direct lá. Certamente vai ser um cara muito legal que vai atender vocês. Está ao meu lado. Esse cara aqui vende tudo, hein? E entrega. Exatamente. Vende tudo, entrega tudo e mais um pouco. É isso aí. Então pode contactar a Amplitude, que certamente você vai ser muito bem atendido. E você aí que é ano de eleição, quer se candidatar a vereador, a prefeito, eu ia falar presidente, a prefeito, tem que aparecer bem pro seu público. Se você faz aqueles videozinho tosco lá, com aquele chroma key horrível no fundo coisa aqui, horrível. você não vai ser eleito, aliás, cara. Que assunto propício, né? Pois é. Com que a gente vai conversar hoje, Exatamente. falar de chroma key Exatamente. e tal. Vamos lá. O cara é fera. Então, procure a Amplitude para fazer os seus vídeos profissionais. Isso aí, com certeza, além de tudo que você vai prometer e cumprir depois, você precisa aparecer bem pro público. É isso aí. E para isso você tem que ter a Amplitude do seu lado. E agradecer também o nosso querido amigo, patrocinador e apoiador, o Point do Café e o Point do Crepe. Você que está em Alfenas já deve conhecer, porque são muito conhecidos aqui.
Mas você que ainda não conhece, tá passando por aqui, cara, para lá. Ponte do Crepe. Tem um crepe que é, sei lá, é diferenciado. Só comendo pra saber, cara. Só comendo pra saber. Além disso, tem pratos executivos, tem um cafezinho lá também pra você que curte um café. E o point do café, obviamente, é café. Café, bolo, lanches. Olha, cara, é sensacional. Tem 500 mil tipos de processo de fazer o café. Aliás, eu vou falar pro Danilão. Danilão, você tinha que virar franquia, cara. Exatamente. Demorou pra virar franquia, porque é tudo muito bem feito, atendimento. Profissional top. Todo mundo sabe trabalha lá. Vira franquia. Exatamente. Vamos torcer aí, ó. Tem Mas é sucesso. É sucesso. Acompanha eles na rede social. Point do Crepe Oficial, Point do Café Oficial. É isso aí. Só pelas fotos lá você vai babar. Inclusive, uma agência muito boa que faz esse trabalho por ele. Boa, agência boa também. Vamos embora. Hoje a agência tá com tudo. Vamos vender amplitude até a alma. Mas é isso aí. Então, cara, hoje, você que tá acompanhando a gente, nós trouxemos um brother nosso, um cara assim sensacional, com muito conhecimento nessa área de marketing, de publicidade, de vídeos, pra gente trocar ideia. Eu vou falar logo o nome dele, já abre a imagem aqui, porque daí esse cara aqui a gente dispensa comentários, mas peraí, antes disso, ele é cineasta. Para. Ele é cineasta. Não, é tudo ao vivo. João Kleber. Ele é cineasta. João Kleber. O cara é cineasta, editor, não, vamos lá, diretor editorial, publicitário. Então o cara já começou bem, publicitário. E o pai do ano, né? Pai do Levi, aquela coisinha linda. Com vocês, nosso amigo Preto! Aê! Bem-vindo! E aí, Preto? Valeu pelo convite. Tudo bem? Cara, a gente que agradece, top. Obrigado aí, galera. O Preto, cara, é um amigão nosso de longa data, além de ser parceiro também, a gente trabalha com parcerias, né, acima de tudo. Grandes Mas, Preto, parcerias. Fala um pouquinho pra gente dessa primeira parte que eu falei da tua apresentação como cineasta, né, falar um pouquinho de cinema, falar de câmera, falar de lente, de produção. Acho que nosso produto aqui tem tudo a ver com isso, né? Podcast é uma produção que depende muito de câmera e tal. Como é que nasceu essa vontade sua de mexer com isso? Nossa, mano, faz tempo, hein? Faz tempo? Eu tenho uns parceiros aí, um parceiro de vida, que é o André Leite, que até hoje, inclusive o projeto que eu vou fazer esse ano de cinema, tem a ver com ele, né? A gente tá meio de sócio ali com o roteirista e eu como diretor. Foi ainda no ensino médio, a gente fazendo trabalho para escola e, cara, naquela época não tinha nada do que vocês têm aqui, não tinha câmera direito, era uma câmerazinha de fita qualquer, pequenininha, não tinha computador para editar essas coisas jamais, e a gente fez um vídeo de um trabalho sobre a revolta da vacina. Caramba! E eu perdi essa fita com muita dor, não sei onde foi parar. E daí ali, cara, eu achei que era legal. Pô, coisa tipo assim, botava na TV de tubo na época, filmava da TV pra fazer GC, aquela coisa, botava um Discman pra colocar a trilha sonora. Nossa, mano, loucura. Precário total, né? Daí começou aí, acho que foi um momento assim, de bobeira. A gente já tá aí, vai fazer mais de 20 anos isso. Daí eu fui para publicidade porque era talvez o que estava um pouquinho mais próximo e que tinha de curso para eu fazer. Na época eu não tinha achado muita coisa de audiovisual ali na época dos anos 2000. Tinha alguma coisa, mas ou eram cursos muito caros ou alguma coisa assim. Hoje em dia isso tá, né? Imagina, bem mais fácil de acesso. E aí fiz a publicidade, tranquei, e daí sim, eu realmente, na publicidade ainda, quando eu estava fazendo faculdade, daí eu fui para a agência júnior, fiz estágio no estúdio lá da faculdade, daí apaixonei de vez, comecei na edição, como você falou, editor, então foi ali que eu comecei a aprender bastante coisa. E daí eu tranquei a faculdade de publicidade, infelizmente, para você, meu colega de trabalho. Mas eu terminei depois. Mas no exército. Eu queria que os advogados, sou advogado, mas tem uma rede de franquias, né? Exato. E daí eu fui fazer cinema em São Paulo, me formei em cinema e aí, a partir daí, montei a minha produtora, que tá aí até hoje, fazendo algumas coisinhas por aí. Só algumas coisinhas, né? Tamo aí. E esse desafio, assim... Cara, o quanto que pra você, depois hoje, você como diretor e tudo, começar da edição, né? A gente que mexe com vídeo, né? Seja um vídeo publicitário, um vídeo institucional, acho que é até legal depois você falar um pouquinho dessas diferenças, né? Porque a gente tem aquela ideia do cinema, né?
sempre Hollywood, né? Eu acho que é legal você, inclusive, falar esse tipo de equipamento, as diferenças. Mas eu sempre achei que, para mim, o grande segredo, além de, obviamente, toda a tecnologia, tá na edição, cara. O quanto que você acha que a edição é responsável por grandes filmes e por grandes porcarias? Que tem. Cara, pra mim tá totalmente relacionado. Porque, querendo ou não, o diretor hoje, né, é quem, na verdade, o diretor é o que transforma o que tá no papel, que é o roteiro que alguém escreveu, no que realmente a gente vai assistir. No fim das contas é isso. O diretor é quem traduz o que tá ali pra uma história que vai emocionar, que vai fazer chorar, que vai fazer rir, que vai não sei o quê. E essa contação de história, ela só é completa se a edição for bem executada. Muitas vezes, inclusive, muitos diretores sentam do lado do montador e fazem o projeto junto, ou muitos diretores, inclusive, montam o projeto, né? No cinema a gente fala muito de montagem, mas edição, montagem, mesma coisa. Tá. Então, para mim, está completamente relacionado a você ter os momentos corretos naquele espaço de tempo onde as coisas vão fazer sentido para quem vai assistir. E eu acho que a edição é onde tem a carga toda emocional e tudo mais que o cinema traz. Né, na edição a gente tem muitas variáveis, né? Eu sou mais da área por isso que eu chamo de montagem, porque na verdade eu só gosto de montar as cenas. Tá. Eu não gosto de fazer GC, eu não gosto de fazer animação, eu não gosto de nada disso. Acho sensacional quem faz, eu gosto de ver, gosto de aprovar quando eu tenho que aprovar, mas eu gosto de, cara, ficar uma semana editando uma cena de 1 minuto e meio. É isso que eu gosto de fazer. O que demora mais é a edição do que a gravação? Depende do projeto, mas depende do projeto, depende da equipe. Às vezes você tem uma equipe muito grande, a gravação vai correr um pouquinho melhor. Mas a edição, como é um trabalho muito solitário, ele pode demandar um tempo muito grande, né? Então depende bastante. O último projeto que eu montei, que foi um longa, o projeto inteiro demorou muito, a gente fez no meio da pandemia e tudo mais. Então a montagem, cara, se eu for colocar em dias, talvez se fosse diretão assim, talvez uns 4 meses, se fosse todos os dias, mas é que a gente fez num espaço mais ou menos de 2 anos. Então é um tempo considerável, porque não adianta você montar um filme com 2 pessoas, isso não existe. O editor, ele é sozinho, ele vai fazer aquele trabalho, obviamente em parceria com o diretor, para contar a história do jeito que o diretor pensou, mas eu acho que é completamente essencial, assim. É o que... se o cara editar mal, às vezes o negócio é bem gravado, né? Aí caga com tudo, equipamentos animais, mas ele pode cagar na saída. Porque facilmente. Aliás, eu gosto muito de ver filme, mas principalmente para achar os erros. Os erros de continuidade, né? O cara tá aqui numa cena, de repente ele aparece na outra e ele tá sem nada na mão. Isso é culpa do editor? E tá aí um negócio muito engraçado que as pessoas costumam achar que é um erro. Muitas vezes é. Muitas vezes é porque ninguém viu. Às vezes aparece um microfone boom em cima. Pô, isso é um erro. Dava pra ter tirado. Tá. Se você cropasse um pouquinho, ou se você tirasse na pós, dava pra ter tirado. Mas erros de continuidade, não necessariamente, isso eu falo porque eu, às vezes, cometo esse erro, ele é por uma questão de você contar a cena da melhor forma possível dentro do que você tem disponível. Porque o cinema, aqui a gente está com 3 câmeras, né? O cinema, na sua grande maioria dos planos e takes, ele é feito com uma câmera só. A base do cinema é essa. A base do cinema não é multicâmera. A base do cinema, e por isso o cinema é custoso, por isso o cinema demora, por isso que a gente vê cinema com 300 milhões de custo, 400 milhões de custo. Porque você, para gravar 10 segundos, onde você vai fazer um plano, você vai fazer um contraplano, você vai fazer vários takes diferentes, você tem normalmente uma câmera. Quando é ação, aí muda um pouco, tem um pouquinho mais. Mas você tem que montar toda a luz, todo o equipamento para fazer aquele plano aqui. Depois você vai... fez, sei lá, 10 takes aqui, legal. Agora você muda toda a luz e faz o outro plano. Você muda toda a luz e faz outro plano. Porque... né, a gente não pode filmar aqui e ter uma luz ali, obviamente. Então, esses erros de continuidade, eles acontecem porque você grava várias vezes a mesma coisa e o ator, normalmente, ele não vai fazer exatamente pegar... O ator é treinado a isso, a pegar o copo e beber naquele exato momento. Mas, às vezes, pela emoção, pela carga emocional e tudo mais, ele vai perdendo isso e tudo mais. E na hora de montar...
a preocupação do editor e de quem vai contar a história não é se o cara pegou o copo na hora certa. É a cena. É passar a emoção. Ou a melhor cena. Talvez a fala ficou melhor naquele momento. Tá. No outro que funcionou, ficou certinho. Pô, mas aqui não ficou bom. Então a gente sacrifica muitas vezes esse problema de continuidade para ter uma cena melhor resolvida. Isso é tipo assim, várias vezes. Cara, eu nunca tinha tido A essa gente ótica. vê, Cagada, a gente sabe, ou talvez alguma pessoa vê e fala, cara, não, eu já vi isso, mas realmente por causa disso, isso, esse é o melhor resultado. Lógico, tem algumas coisas muito gritantes que daí você vai falar, cara, isso aqui vai ser talvez um erro tão gritante que isso pode atrapalhar o espectador. Então aí é melhor a gente consertar. Até porque eu acho que é a minoria E sacrificar um pouquinho, e sacrificar um pouquinho. Então você vê lá, sei lá, vídeo no YouTube, os 10 maiores erros, não sei o quê. De continuidade, aí aparece a Rose do Titanic que tem essa cena que ela pega, daí ela pega de novo. Mas, cara, ali tem uma cena com uma carga emocional absurda e tudo mais, que provavelmente num filme de tantos milhões de dólares foi visto. Mas, cara, era o melhor possível para ter o melhor resultado possível. Então, essa pergunta era muito legal porque muita gente não sabe disso, que às vezes é proposital. Então, não é um erro de continuação, não. Foi uma escolha, às vezes não só do montador, às vezes até do diretor também. Falou, não, cara, eu preciso de mais emoção aqui. Putz, mas não tá pegando. Eu fiz isso muitas vezes agora no projeto que a gente montou no longo ano passado, porque, cara, esse é o melhor resultado. Então, coisas mais imperceptíveis, cara, vai de boa. Tipo, você não vai sacrificar uma cena que vai... Por mais que tenha um erro, até porque, né, como você falou, não é todo mundo que pega, porque ela não linkou uma coisa com a outra, sendo que aquela cena foi a que ficou animal. Então aí você deixa mesmo sabendo que ela não deu a continuidade. Exatamente. E daí, lógico, você tem macetes também que você consegue corrigir. Edição, às vezes você pega um contraplano, às vezes você põe alguma coisa, um insert, alguma coisa assim. Mas às vezes essa consertada, ela pode também tirar a carga emocional ou carga talvez de riso ou de alguma outra emoção que você quer colocar. Então, às vezes, não vale a pena esse sacrifício. E na direção ali de cinema e tal, o que o diretor faz? Ele participa de todo o processo para selecionar elenco, no roteiro? Como que é o esquema aí do diretor dentro da cena geral aí? O diretor, ele é a pessoa que ele precisa necessariamente saber de tudo um pouco. Então, por exemplo, a faculdade de cinema que eu fiz. A gente sabe que graduação, normalmente, a gente encosta na superfície dos assuntos. Tirando coisas mais complexas, como medicina e tudo mais. Se é comunicação, coisa assim, você encosta na superfície. Eu quero isso aqui. Então, você vai se especializar nisso aqui. Se é publicitário, cara, você vai se especializar em atendimento. Então, você vai procurar outros cursos, você vai se especializar e tudo mais. No cinema é a mesma coisa. Então, na faculdade que eu fiz, a gente faz os 4 anos, então a gente no segundo ano se forma como roteirista. No final do 4º ano você se forma como diretor. Mas não necessariamente os 20, 30 que vão sair dali vão ser diretores. Mas eles passaram pela direção de arte, eles passaram pela produção, eles passaram pela fotografia, eles passaram pela edição e tudo mais. Um pouquinho de cada, ninguém sai especialista. Só que sabendo um pouquinho de cada, você tem a possibilidade, se você quiser, de dirigir, porque você entende tudo o que tem que acontecer. Você entende um pouquinho de fotografia, um pouquinho de edição, um pouquinho de tudo. Então, o trabalho do diretor, ele precisa saber um pouco de edição, porque ele vai montar a cena, decupar, que a gente fala, né, que é criar os enquadramentos. Ele precisa pensar como que vai ser o resultado disso depois, de não quebrar eixo, tudo, umas coisas mais técnicas assim que a gente acaba tendo que aprender. Então, se ele não sabe tudo isso, ele pode cometer erros graves que provavelmente ele não vai nem conseguir consertar, se ele não souber sobre áudio, cara. Eu vou gravar uma cena externa que só tem plano aberto, tá? Como é que você vai resolver o áudio? Ele precisa ou ter um especialista que vai resolver isso para ele, e daí ele passa como uma problemática. Cara, eu preciso gravar essa cena só no plano aberto e eu tenho que microfonar de algum jeito porque eu só quero gravar essa cena inteira num plano aberto. Então, você tá falando isso resolve para mim. Porque quando é no plano fechado... Normalmente vem o boom. Exatamente. Normalmente no cinema vem esse boom de cima. Que muitas vezes é muito para pegar a emoção e a marcação, porque no cinema, por exemplo, de Hollywood, 80% das coisas são dubladas, isso é coisa que pouca gente sabe também. É mesmo? O próprio ator dubla depois.
Então, se você vê cenas Mesmo de no mesmo ação... idioma dele? Com certeza. Se você vê cenas de ação, que o cara tá lá no avião, pro lado de fora, com certeza aquilo é dublado. Tá em cima de um trem, tudo dublado. Quebrou então, aí muitas você coisas... que era... Se achou que atrás do Tom Cruise, lá no avião, tinha um carinha com o boom ali. Quem tá aí, mano? Então, tem muito dublador que, inclusive, fala... Tipo assim, muita gente fala, eu não gosto de filme dublado e tal, mas fala, cara, a maioria dos filmes que você assiste, legendado é dublado. no fim das contas, ele é dublado. Por mais que, logicamente, assim, é uma outra coisa, é a mesma pessoa fazendo a mesma carga emocional, mesma atuação. Mas a gente estava na parte do diretor, né? Sim. A gente estava na parte do áudio, que você falou do cara gravar uma cena de plano aberto. Então, hoje, pela tecnologia, a gente tem microfone escondido. Hoje isso avançou muito, né? Então, boa parte dos filmes, principais filmes, tem o boom, que é aquela, né, de cima, que pega muito bem, ele é direcional, mas dificilmente o ator não vai estar com um lapelinho, porque ali, por mais que... Porque a grande vantagem do boom é ele pegar a ambiência e tudo mais. O microfone aqui ele vai pegar a voz pura, igual a gente está pegando aqui. Não é bonito isso e não é bom de pós-produzir isso. Sim. Mas hoje em dia é bem comum, e acho que na verdade é bem incomum não ter. Né? Então, se você está assistindo um filme, prestar bem atenção, às vezes na roupinha tem uma dobrinha, tem um negocinho, ali, ou tem um negocinho que é o microfone. Se você procurar, muitas vezes você vai achar. Então é isso. A gente precisa saber um pouquinho de cada coisa para poder, né, não cobrar, mas para a gente saber o que está acontecendo. Porque a responsabilidade, de novo, de transformar o que está no papel no que você vai assistir em casa é do diretor. Normalmente é o diretor que aparece mais. Porque é a assinatura dele ali, né? Sim. É ele que dá aqueles berros. Cena 1, não sei o que, corta. É o que fica na cadeirinha, é o que fica só ele com o bonezinho. Aquela cadeirinha de madeira, com o bonezinho ali assim. Diretor. Eu não sento na cadeirinha, eu acho um pouco demais. Eu fico com a galera, vamos aqui, vamos sentar numa 3T, vamos sentar num negócio de cara boa. Sentadão ali é o rei da paçoca. Mas acho que é bem isso daí. Você assiste filme, cara, você é crítico ao ponto de ficar observando esses detalhezinhos aí? Bastante. Mas eu consigo separar bem, assim. Você tem que assistir 2 vezes, uma pra analisar. Não, eu consigo. Na faculdade eu fazia bastante isso. Um exercício muito bom para quem quiser saber de você treinar um pouco as coisas é você reassistir depois sem áudio, mudo. O único jeito de você não se envolver realmente, porque senão você começa até, vou prestar atenção. Em algum momento você está envolvido. Por mais que você já assistiu 3 vezes. Se você tira o som, aí não tem como. Não, você está prestando atenção em detalhes. Aí você consegue ver um monte de coisa que passaria batido facilmente. Aí os erros de continuidade explodem. Não, explode. Aí é onde realmente você consegue estudar. Então, na faculdade, ensinar esse exercício, cara, até hoje eu faço isso um pouco às vezes, pra, sei lá, eu gostei muito dessa cena. Deixa eu reassistir para entender um pouquinho do que eles fizeram e tal. É um bom exercício. Mas eu consigo separar, eu consigo me envolver. Eu gosto muito de série, então eu e minha esposa, quase todo dia a gente senta depois que o Levi vai dormir. Pra assistir alguma coisa. Assiste 2 telas, né? É a da série, Exatamente. Fica ali. Então, eu consigo me envolver. Eu gosto muito de audiovisual no geral, cinema, série e tudo mais. Eu sou bem... E desses últimos lançamentos de filme aí, faça sua análise. Eu vou falar porque assim, cara, eu vi lá que você postou do Duna. Maravilhoso. Inclusive, você assistiu reassisti de novo essa semana. Né? Assisti. Eu não entendi 1. Não, mas é mais difícil mesmo. Mas... Só pra quem manja, né? Que eu assisti, eu falei, que bosta. Não, aí não me apeteceu assistir o 2. Aqui que eu acho mas assiste de novo. Faz diferença. No mudo, né? Faz diferença. Assiste no mudo. Não, mas 3 horas no mudo é um pouco demais. Ô, Preto, aliás, vai uma pergunta aqui, que eu acho que o cineasta deve odiar essa pergunta, mas eu tenho uma sensação que os filmes que ganham Oscar, pra mim, eu não consigo achar que são bons, cara. Existe essa... Porque assim, existe aquele negócio, é filme de Oscar, então não assisto. Porque eu acho que eles entram numa pegada de tipo assim, os caras que ganham, não digo por atuação do ator. Então se o cara fez um personagem que o cara tem que ser premiado, embora de repente o filme não agradou, mas o que o cara fez, aí eu acho que a parte que você falou assim, não, tem que separar. Mas normalmente os filmes que ganham Oscar, e eles devem ter os critérios, que de repente você pode até falar um pouco mais pra gente, eles põem os critérios lá pro cara ganhar. Tem filmes que você fala assim, tipo, esse cara não tem como ganhar Oscar, é um puta de um filme.
Mas eu vejo muito filme de Oscar que eu não consigo chegar na metade do filme, cara. É difícil. E não é pelo estilo do filme, eu vou citar um aqui, La La Land, velho. Eu não consegui assistir aquele filme inteiro. E ganhou Oscar de tudo quanto é coisa. Tem algumas regrinhas aí. E tá, daí então vamos lá. Eu já vou te falar algumas coisas que talvez já você... E lógico, o Oscar, para quem não sabe, como que é a votação. A votação são pessoas, normalmente que... Então, por isso que não aumenta muito o número de pessoas que votam. Porque necessariamente são pessoas da academia. E para você ser da academia, são pessoas que... pelo menos uma vez foram indicados, tem todo um lance assim. Tem todo um lance. Então, quem vota é o amigo, é o brother. Tá. Todo mundo se vota entre si. Tá. Então, não existe nada, entre aspas, técnico. Não é lá uma lista de não coisas. Tem uma banca que o cara não existe isso. Não, é igual votação. Carnaval, por exemplo, que o cara vai ficar só olhando isso aqui. Outro... Não é isso. Então, não tem uma listinha lá. Então, aqui acertou isso que não. São pessoas mesmo do mercado, ou seja, da academia que votam entre si. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. E daí, as figurinhas repetidas. Segunda Guerra Mundial. Dificilmente não vai ganhar. De novo, a gente viu. O Oppenheimer ganhou esse ano. De novo, é um filme de guerra. Da guerra. Provavelmente, sempre quando bate essas temáticas, e daí, lógico, o filme também tem que ser bom. Mas essa temática é difícil de perder. Muita gente ficou, nossa, o Barbie podia ter ganhado, porque, poxa, uma revolução e tal. Eu, particularmente, não gostei. Do filme Barbie? Não achei, mas não me pegou. Mas eu achei que, para outras pessoas, e eu achei isso muito legal, porque o movimento foi legal e tudo mais. Tem coisas e elementos que eu achei como técnico, que eu assisti e falei, cara, isso é animal, sensacional o que essa mulher fez, a diretora lá, a Greta. Mas para mim não tinha como comparar com Oppenheimer. É um filme de 3 horas que eu vi no cinema 4 vezes. Caramba, as 4 vezes no IMAX. Velho. Porque para mim foi uma experiência cinematográfica completamente absurda. Esse eu não vi, como é que é o nome? Oppenheimer. Acabou de sair no streaming, acho que há pouco tempo. Deve ter, se não me engano, no Max. Tá aqui pra coisa assistir. Assim. Não sei se pode falar marcas aqui, mas... Pode, que é podcast. Então tem essas regrinhas. E daí tem o que você falou, né? Eu não consigo, às vezes, terminar de ver um filme. Tem o que eles chamam lá de filme para ganhar Oscar. Isso existe mesmo. É aquele negócio bem arte. Ano passado ganhou Tudo em Todo Lugar... Como é que é? Tudo em todo tempo, no mesmo lugar, não sei o quê. Um filme muito louco. Eu assisti 7 vezes no cinema. Nossa. Eu levei as pessoas, vocês precisam assistir. Mas as pessoas assistem e eu concordam pego na mão. Mas eu bom. tenho um amigo que eu conversando com ele, assim, de brother, falou... cinema, não sei o quê. Aí eu nem falei nada do filme. Ele falou, cara, eu fui ver no cinema ver um filme, eu saí nos primeiros 30 minutos. Eu falei, que filme? Esse filme. Que eu fui ver 7 vezes. Eu acho que tem um pouco da questão pessoal, do gosto também, mas né? é que o filme, na parte audiovisual, o filme é um negócio absurdo, assim, de conceitos e de atuação e de um monte de coisa que você fica vidrado, assim. Você tem que assistir várias vezes pra você ir, talvez, pegando algumas coisas, né? Tentando beber um pouquinho. Tem filme que você indica no seu Instagram, que eu assisti, que eu gostei. Tem filmes uns que não dá. Eu falei, não é possível que o Preto assiste o Duna. E fala que é bom, velho. Falei, não, Duna. mas aí tem uma explicação, Duna. Tanto que Duna 2... Porque o Duna, daí explicando... Eu não li o livro, mas é um livro absurdamente famoso. Inclusive, muitos dos grandes filmes e coisas de cultura pop que vieram depois existem por causa de Duna. Star Wars existe por causa de Duna. Um monte dessas coisas existem por causa de Duna. Tem conceitos ali... Game of Thrones veio por causa de Duna, tem o lance das casas e tal. Então, o Duna, na verdade, esses 2 filmes, e agora saiu 2, ele, na verdade, é uma história só. Então, o que talvez uma das reclamações, o filme acaba meio anticlimático, e realmente ele para. Porque justamente, se você for assistir o 2, isso não é spoiler nem nada, ele começa exatamente onde parou o primeiro. Exatamente, é a mesma cena. Eles gravaram o filme inteiro e vamos soltar. Eles gravaram em 2 partes, mas ele foi escrito de uma forma de para aqui, eu não vou conseguir... Existe uma versão da década de 80, né, de um diretor que eu gosto muito, que é o David Lynch. Ele fez um filme só. E nem é tão grande, mas ele suprimiu várias coisas que agora o Villeneuve... construiu, né? Então, o primeiro filme, porque ele é um pouco mais complexo de entender. São muitos personagens e ele está mostrando todo um universo. Quando você vê o 2, aí você começa a entender muito mais. Só que para ver o 2, precisa reassistir o 1, porque exatamente o que eu falei. Ele começa exatamente ali. Na hora que acabou o filme, eu falei, puta, que bosta. Depois eu te falo algumas coisinhas que talvez vão despertar sua mente. Tipo, pequenas palavras, você fala, eu entendi isso. Beleza, aí assiste. Isso ajuda muito.
Mas, cara, pra mim o 2 é tipo um negócio absurdo. Absurdo. Não, de tudo, no geral. Não, é absurdo. No geral. Roteiro... E tanto que explodiu, na verdade, ele saiu bastante da bolha. É algo altamente nerd, né? Duna mesmo, pra quem, cara, sei lá, um livro de, 30 anos, 40 anos atrás, não sei quanto. Acho que mais, ele é da década de 60, eu acho. E agora, cara, as pessoas comentam na rua, ele explodiu a bolha da, né, nerdice, alguma coisa assim, que normalmente esses filmes não conseguem. É um público específico que vai assistir e tudo mais. Duna tá conseguindo fazer isso, vai ter agora a parte 3 em algum momento e tal. Mas, cara, pra mim, tipo assim, não tem provavelmente como não ganhar o Oscar do ano que vem, eu acho. Cara, A menos que alguma coisa mude aí no meio. esse ano tem algum outro aí que te impactou? Não vou lembrar de cabeça agora. Duna acho que é o que tá mais na cabeça. minha mente agora. E outra coisa que você falou do Oscar. Uma coisa que um professor meu falava na faculdade. O Oscar é, por isso, inclusive por causa das votações e tudo mais, é a festa da firma. Então aquilo ali é todo mundo... Cara, é o mesmo rolê. Todo mundo no mesmo esquema. Então, agora, por exemplo, tá tendo um movimento onde... Parece, tanto que teve eu não lembro, o diretor acho que do Godzilla. O Japão fez um filme do Godzilla que ele explodiu a mente da galera. Não vai ter um agora que é o Godzilla. Pois isso é uma coisa. Godzilla vs Kong, não sei o quê. Esse monte de filme que saiu nos últimos anos de Hollywood, isso é uma coisa. Ano passado, o Japão fez um outro filme. Esses filmes aí custam, sei lá, 150, 200 milhões. Esses filmes. Os japoneses fizeram um filme do Godzilla com a essência do Godzilla, que é real, que inclusive é lá sobre a guerra e tudo mais, custando 10 milhões. E eles ganharam Oscar de melhores efeitos especiais, com 10 milhões. É tipo uma fração do que os caras gastam hoje. Do que os caras gastam. E o cara subiu no palco e falou isso. Em vez de vocês gastarem 200 milhões, pra fazer um filme? Deem 10 milhões para 20 diretores, que talvez vocês vão achar o próximo Scorsese. E ele falou isso na frente para todo mundo. Tem sentido. Então, existe uma possibilidade de um antimovimento dessa gastação. Lógico, tem algumas coisas que não tem como evitar. Duna, você precisa gastar muito dinheiro para apresentar o que ele apresentou, mas tem coisas que não necessariamente. E que, às vezes, os estúdios estão saindo devendo uma fortuna porque erraram a mão. E talvez se eles apostassem um pouquinho mais baixo, talvez eles teriam uma oportunidade. Então, a festa da firma do Oscar, eu gosto, eu assisto e tal. Mas é isso, são pessoas votando em si mesmas, mas você matou. Porque, cara, tem filme que realmente ele foi feito para isso. Entendi. Então tem a cabeça do cara, tem a arte pura ali. O cara pensou aquilo e ele quer, cara, ele quer sensações e tudo mais. E a academia, que são os colegas, são as pessoas que veem isso o tempo todo, eles vão analisar isso. Entendi. Então, sei lá, o Leonardo DiCaprio demorou sei lá quantos filmes para conseguir um Oscar. Quando todo mundo assistiu o filme, que eu acho que foi o Regresso, que ele ganhou, que era o filme do urso lá, todo mundo assistiu e falou, não, agora ele vai ganhar, porque... Parecia que ele tava na atuação se esforçando. Não, mas, esse é o meu filme pra eu ganhar. E o cara fez Titanic, que foi um dos filmes mais de bilheteria do mundo. Fez um monte depois, absurdo. Depois, não ganhou lá e foi ganhar brigando com o urso. Foi. Então, as coisas assim, embora seja um filme, aquela hora que ele apanha do urso, meu amigo. Não é pra qualquer um ver, não. Cara. E é isso, aí então, você vê e você fala, pô, não, se ele não ganhar agora, realmente. Então é isso que acontece. Então... São os amigos votando neles mesmos, mas também tem os fora da curva, que daí a pessoa assiste, não, tá, isso aqui é outra coisa. Eu nem conheço essa pessoa, mas, cara, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito bem feito. E já que a gente tá falando de filmes e séries, vamos entrar um pouquinho no mundo da Marvel aí, né? Porque a gente não tem como falar de cinema sem falar de Marvel. Qual que deles você curte mais? Ou você não curte nenhum ou curte todos? Muito. Dos últimos, de experiência, assim... foi o Ultimato, eu acho, Vingadores Ultimato. Porque, cara... 3 horas e pouco de filme. É muito bom, né? É bom, cara. Isso eu assisti mais de uma vez. Cara, o que eles construíram ao longo... Tem toda aquela história, né? Construíram ao longo de 10 anos e tudo mais. Aí a galera que acompanhou desde sempre, assistindo a cada 1 ano, 2, eles realmente conseguiram fechar uma história muito bem feita e, cara, muito redonda, assim, né? Os caras terminaram um filme onde... os bonzinhos perdem, que é o filme anterior. Isso só já é um negócio de explodir a cabeça. Não é comum isso. Não se faz isso. Porque é o anticlímax no sempre final. O bonzinho que ganha. Precisa. Por mais que era um parte 1, mas não era, né? Tanto que ele nem chama parte 1. É um filme comum.
Então, eu acho que da Marvel, esse foi o último que me impactou muito, assim. Porque veio uma fase aí que tá desesperadora. Tá difícil, né, cara? E a Disney tá desesperada. Porque eu acho que ela chegou num filme ponto... ruim. Se a gente for parar pra pensar, cara, ele primeiro, eu acho que revolucionou, porque muita gente que... Eu não sou do mundo geek, digamos assim, né? Eu não sou o cara que lia o gibi e tal, mas assisti todos os filmes da Marvel. E aquela história, né? Como você falou, que nem Star Wars. Não adianta você assistir o quinto filme. Você tem que começar lá atrás, né? Aí, até porque os filmes vão se amarrando um no outro. Tem o personagem sketch lá, né? Do cara aqui. que vai comprar pra ver um filme da Marvel e fala, não, mas você assistiu tal filme? Não, então não vou te vender o ingresso. Então, tipo, eu acho que a Marvel ela chegou num patamar que realmente ela atraiu essa multidão e eu acho que revolucionou, sim, essa questão ali do cinema, que depois já foi esperta pra caramba e começou a fazer séries e tudo mais, foi desmembrando o que os filmes foram criando de público. Então, estão falando que aí foi o grande erro. Então, essa é a questão. Começaram a entregar muito conteúdo. Muito conteúdo. Aí começou beleza, mais um. Tanto que agora o cara, né, que voltou pra Disney, ele já chegou cortando tudo pra tentar controlar um pouquinho mais. Mas pra mim o erro tá tipo assim, eles acreditaram na tal da Fórmula Marvel por muito tempo. Eles deveriam ter começado já a fazer outra coisa. Sim. Então, que pra mim, na minha cabeça, é você começar a transformar em filmes de gênero. Então, na verdade, o filme do Doutor Estranho, você vai fazer um filme de terror. Então, quem gosta desse tipo de filme vai ver um filme onde faça sentido dentro daquele universo, mas que para aquele personagem faz muito sentido. Aí você vai ver um outro filme que ele é de, sei lá, assalto de família, que era o filme do Homem-Formiga. Só que depois ele foi se perdendo. No primeiro filme, ele era um filme de assalto, né? Um filme comum que você vê aí, por aí, que as pessoas vão, roubam um negócio e tal, não sei o quê. Era isso o filme. Aí no 2 foi escorregando, no terceiro descambou de vez porque fez a formulinha. Então os personagens não têm profundidade, a história não tem nada, a história tem o começo, meio e fim, que você já sabe no começo como que vai terminar. Então eu acho que eles se perderam um pouco aí. A DC também se perdeu um pouco aí. Então, na verdade, todo mundo se perdeu. Eu ia perguntar isso da DC, né? Porque ela tentou... Qual é o seu lado? Não, eu gosto dos dois, mas eu gosto mais da Marvel. Mas eu acho que foi por causa disso, né? Eu li um pouco de gibi, tenho bastante em casa. Mas o que realmente me conquistou, eu tenho Blu-ray em casa e tudo mais, tenho boneco e tal. É essa fase toda aí. Isso aí, que a gente acabou vivendo, e pouco, E a DC, ali, Cavaleiro das Trevas, aquela fase ali do Christopher Nolan foi sensacional. Errou foi no Batman, cara. O último. Mas desse agora? O último? Não, foi o carinha lá do... O outro, o Lobo anterior, lá? Cara, o filme não tem no no Batman vs Superman? Não, só do Batman. O último? Esse agora. Do carinha do vampiro. Do vampiro Como que ele chama? Do Christopher Nolan. Aquele que é a trilogia. E a trilogia, o terceiro da trilogia. É que eu não gosto do terceiro. O terceiro se perdeu. O terceiro da trilogia, eu juro pra você, cara, eu comecei a assistir, eu falei assim, será que eu tô assistindo um filme do Batman? O Batman, ele quase não luta no filme, ele não vai em ação nenhuma, é um negócio meio estranho. E teve um problema, né? O segundo filme foi um negócio de outro mundo, por causa do Coringa e tudo mais. Então, foi muito absurdo. E daí, realmente, caiu muito. Aí morreu no terceiro, cara. Aí, não tiveram um bom vilão, foi um negócio meio... Concordo. Eu acho que disso que manda bem a Mulher Maravilha, cara. Que também no último mas filme... aí o último foi fraquinho, né? O primeiro dela foi muito bom. Mas o primeiro dela foi muito onde a bom. DC começou, nós vamos começar a entrar aí... Pra mim, eles têm que agora acertar a mão no gênero. Então, por exemplo, você assiste lá, Guardiões da Galáxia. Por que deu certo? Porque tem música, porque tem comédia e tudo mais. Mas aqueles personagens fizeram sentido. Tentaram replicar isso no Thor, que é um personagem que não tem nada a ver com isso. Não rolou. Um personagem sério e tudo mais. Fizeram essa galhofa e daí se perderam também. Então, eu acho que o equilíbrio tá aí e parar de fazer muita coisa. Acho que esse é o caminho. Começa a entregar muito, né? Seriado, se for ver, seriado pra caramba, mano. Tem um Karnal da Marvel, né, dentro da Disney, que é só coisa da Marvel e aí é uma tem alguns que eu gostei, porque por serem talvez um pouco mais geniais. O da Feiticeira Escarlate lá, que é meio sitcom e tal. Cara, algo muito diferente. É um negócio de gênero. Eles fizeram uma sitcom, um negócio muito diferente. No final, muda um pouco. As outras coisas são normais. Teve vários que eu nem terminei. E, cara, eu gosto muito, mas eu não... Terceiro episódio, falei, nossa, tem outras coisas pra assistir, eu vou assistir outra coisa. É isso. Agora entrando na parte mais um pouco técnica, mas não vamos explicar tecnicamente, mas é questão de câmera, né? Você falou assim,
a maioria do filme ele é feito com uma câmera, por isso que é demorado, custoso e tudo mais. Qual que é a diferença? Agora vamos falar para essa galerinha. É muito tipo oposto, tá? Mas é só. Eu quero que você mostre essa diferença, que é a tal da película e do cara e de hoje um influencer que ganha milhões de reais gravando na tela de um celular. Né? Tipo assim, a gente vê assim, o trabalho que dá a fazer um cinema, né? Que equipamentos que normalmente se usa e como que hoje, em função da tecnologia, o cara com um iPhone, com um Samsung assim, de top, o cara consegue inclusive ganhar muito dinheiro com isso, com coisas mais simples. Né? É uma disparidade absurda de investimento, mas que no fim tem muita gente ganhando dinheiro com as duas formas. Né? Como é que é esse mundo do cinema e como que isso tem popularizado e as pessoas têm usado muito essa questão do celular e se virado com isso? Na sua cabeça aí. O cinema como ele é hoje, e daí nem mais película, algumas coisas a gente ainda roda com película, então o Oppenheimer acho que foi com película, na verdade foi uma película de 70mm, inclusive, que acho que ele só distribuiu, se não me engano, 30 no mundo, uma coisa assim, porque era um negócio, uma fortuna para copiar, porque é um rolo desse tamanho, assim. Então ele é o dobro de qualidade do que uma película normal de 35mm. Então esse cinema bem feito, caro, inclusive, ele sempre vai existir. Porque é a forma das pessoas realmente consumirem histórias. Para mim, hoje, daí pessoalmente, e não querendo criticar nem nada, mas eu acho que o grande problema ou a grande diferença está na quantidade, e realmente a quantidade de pequenos vídeos, né? Hoje o consumo é isso. O consumo é TikTok, o consumo é Reels e tudo mais. Então, eu não sei, inclusive, como vai ser a próxima geração, com atenção e tudo mais. Isso é uma preocupação muito grande. Você não consegue assistir um TikToker 3 horas no cinema, por exemplo, sei lá, porque cara, não faz sentido. O consumo é imediato e curto. O consumo é aquele lá, mas talvez ali você vai ter pequenas emoções de riso ou de qualquer coisa e tudo mais. Eu tô falando por mim, eu consumo, apesar de não ter TikTok, eu tenho Reels, eu tenho Instagram. Gosto muito de meme, gosto muito de piada. Eu sou, no meu grupo de amigos, desde a época da faculdade, eu sou o que fica mandando... Quando tem meme da pessoa que fica mandando mais meme, esse sou eu. Eu fico lá, mando 50 de uma vez, aí a galera vai lá, pô, já deu. Manda alguns repetidos. É a vida. Mas eu acho que... Cara, uma mudança de paradigma, primeiro, porque é o que você falou, não só a qualidade, mas hoje com o celular, com um iPhone, você consegue fazer muita coisa boa. E você vê youtubers, e principalmente o pessoal mais na gringa e tudo mais, que faz coisas que, cara, são espetaculares. Produções mesmo. Que o cara, inclusive, investe muito tempo, inclusive até dinheiro naquilo, óbvio, né? São coisas diferentes. Às vezes você está contando uma história de uma forma, aqui você está fazendo um roteiro de 3 horas, de 2 horas. São coisas diferentes, mas você está contando uma história do mesmo jeito. Eu acho que essa tecnologia está começando a juntar um pouquinho mais os mundos. Só que tem essa grande diferença, na verdade, do conteúdo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é, né, alguma coisa mais simples. Mas eu acho que o consumo vai aumentar muito ainda desse tipo de vídeo, né, curto e tudo mais. Eu não sei aonde que vai parar. Porque realmente a força do cara, não consigo prestar atenção, me preocupa até com o meu filho. Sei lá, em algum momento, quando ele começar a assistir e tudo mais, cara, precisa... Eu já estou, inclusive, lendo algumas coisas de como prender atenção e tudo mais, fazer só uma coisa. Então, vai assistir TV daqui não sei quanto tempo? Então, você vai sentar e vai assistir TV. Deixa o celular ou deixa o brinquedo e tudo mais. Porque se eu já estou consumindo vídeos curtos e fico naquele negócio de loop infinito, imagina o meu filho que já vai entrar nesse esquema daqui de 10, 15... A gente viu toda essa transição. A gente viu TV de tubo, a gente não tinha internet, nem a pau, a gente teve internet de escada, não tinha celular nem nada. Depois a gente teve celular com joguinho de cobrinha. E hoje a gente tem isso. Não, as crianças hoje, na verdade, as crianças de 2010 já nasce com o iPad na mão, velho. Já foi. Então eu acho que em algum momento talvez o cinema vai ter que também pensar em se adaptar de alguma forma. Não sei como, mas isso tem uma tendência, a partir das gerações irem, né, trocando. Não sei, eu realmente não tenho a resposta de saber onde vai parar, mas algum movimento vai ter que existir. Não acho que o filme, a série e tudo mais vai parar. Acho que o streaming está aí para provar. A pandemia, né, provou isso muito bem. Teve uma explosão de conteúdo e tudo mais, boas coisas.
Então acho que... Se a gente parar pra analisar, mano, a gente, na nossa geração, como você falou, né? Olha que louco. A gente só tinha TV aberta. Então, o que a gente tinha para consumir era... Quem tinha TV fechada era riquinho. Não, muito. E às vezes nem tinha, né? Era TV aberta e videogame. Todo mundo que a gente tinha a mesma coisa. A mesma coisa. Então, por isso que até todo mundo comentava... Na escola, né? 4, 5 opções era isso. Novela, aquela coisa errada. Então, é o que todo mundo estava assistindo porque é o que tinha. Vamos falar da TV aberta e o mundo vai, digamos assim, mais de play, né? Que todo mundo jogava videogame e todo mundo... trocava videogame, ia na casa do amigo, e era também Master jogava System, as mesmas coisas. Jogava as mesmas coisas. Beleza, a gente veio dessa geração. Aí, nós começamos a ir pra TV a cabo, que começou a crescer. Pô, mas que negócio é esse? É uma TV diferente? Não, cara, na sua TV você vai ver um pacote de coisas ali. Que, convenhamos, de 170 canais, a gente assistia, de repente, 10. É isso. Então você tá 8 de esporte. Sim. 8 de esporte. Só pra você ver de coisa. Comida, que só as fofocas. Gente que é gordo gosta de comida, né? E um de filme. E um de filme. Beleza, né? E ainda o de filme você tinha que pagar a parte pra assistir o TC 1, 2, 3, 4, o HBO 1, 2, 3, e aí vai, beleza. Aí você paga muito pra consumir pouco. Pra mim, cara, a grande jogada do streaming é justamente te dar um à la carte ali e a questão de você ter esta opção, porque daí você consome aquilo que você quer. Só que se você for parar para pensar, cara, vamos lá, tem Disney, tem Amazon, tem, vamos lá, Disney, Paramount, Max, Star Plus. Nós estamos, entre aspas, talvez gastando hoje mais do que com TV a cabo, mas a diferença é que essa variedade que eu acho que hoje que é o que cativa. Então, o streaming, na minha opinião, e para todos os públicos, nisso. né? Eu acho que são mais, inclusive, que pegam. Para todos os públicos. E na maioria deles, né? Tem alguns que ainda não tem tanto assim. Mas hoje, por exemplo, o meu principal... Eu tenho todos os streams, porque realmente é algo que eu consumo muito. Claro. Eu tenho até os menos conhecidos, tipo Paramount, esses aí. Mas que tem coisas específicas lá, tipo Star Trek. Pô, eu gosto, só tá lá. Então, eu assisto lá. Mas hoje, antes de abrir qualquer streaming... Netflix talvez é o que eu menos abro, porque para mim, no meu gosto, ele tem muita coisa e pouca coisa com boa qualidade. E o Apple TV Plus, por exemplo, que é o que eu sempre abro primeiro, eu tenho mais chance de acerto dentro do que eu gosto. São coisas de boa qualidade e tudo mais. Então, eu praticamente assisto todas as séries da Apple TV, porque eu sei que é mais fácil de eu ver algo de qualidade. E normalmente acerta mesmo. Direto eu indico para as pessoas. Então, isso também está sendo uma dificuldade agora. Às vezes você tem um monte de coisa e você se pega ali zapeando meia hora e não achou nada, entre aspas. Porque daí, às vezes, o algoritmo não te pegou, errou, ou tá te dando coisa repetida, ou tá te dando um negócio que ele acha que você gostou, mas na verdade você não gostou tanto. Então, tem muitos movimentos, tipo de alguns aplicativos, que às vezes você coloca seus gostos lá e ele tenta te dar algumas coisas fora do algoritmo. Mas o algoritmo é o que vai movimentar tudo, é o que movimenta a parada. Tenta acertar, né? Digamos tenta, assim. Mas no fim das contas ele é um robô. Então se alguém for lá, sei lá, sem querer, assistir um negócio lá na sua casa, sei lá, um filho de alguém que foi lá... Ele só fica mandando filme daquilo que quer assistir. Exato. Exato. Tanto que o meu YouTube é sagrado, cara. Ninguém pode mexer, porque é a minha rede social, tipo, preferida. É o que eu mais uso. YouTube, cara. Mano, não pode mexer, porque senão me perco. Tudo. Porque o meu algoritmo tá tão certinho. O meu só recomenda coisa de criança. Eu só ligo pra ver jogo. É jogo e filme. Eu busco o nome do filme lá. Cara, mas o YouTube é uma coisa que também é uma coisa que eu acho que revolucionou muito, principalmente depois da pandemia, cara. Quantas coisas que a gente tem visto, né? Produções e tal. Isso aqui não existiria. Não existiria. Né? Uma pessoa, entre aspas, qualquer, fazendo conteúdo que pode chegar em qualquer lugar do mundo. É um negócio absurdo mesmo. Gente, eu tava vendo... Aí não tem a ver com o YouTube, mas tem um pouco, porque daí ele tava falando isso no YouTube. O diretor do The Chosen, né? Que é uma série sobre Jesus e tudo mais. Ele faz um conteúdo numa super produção absurda e dá de graça para todo mundo. Num streaming, que na verdade é deles lá. É deles, agora até entrou no Netflix também, mas daí é pago. Agora, né? Pois é. E, cara, isso não seria possível, porque o cara tem traduções em, sei lá, 100 línguas.
A gente não pensaria nisso há 10 anos atrás. Nunca. Você traduziria para quê? 3, 4, 5 línguas, talvez? Inglês, espanhol... É isso. Alemão, italiano. É isso. Agora tem dialeto, tem um monte de coisa. E o YouTube, cara... Legenda automática. Agora com a inteligência artificial vai começar a ter dublagem automática, um monte de coisa. Isso é loucura, cara. A gente, né, numa revolução muito rápida que a gente tá vendo nos últimos meses, né? Do nada um negócio assim, 2 meses já é outra coisa. Então, 6 meses atrás a gente viu uma coisa e fala, acho que tá longe, hein? Nossa, tá meio zoado isso daí. Passou 6 meses... Melhorou. É um negócio absurdo. Não, e você vê que louco, por exemplo, a gente curte esporte, né? Menos o Romulo, né? São Eu Paulino. não gosto, né? Não, isso aí São não sabe torcer, né, cara? Quase não gosto. Novo Minha Horizontino, camiseta. tá bem? Tá Novo bem, Horizontino. como é que Ele tá, eu não. Pergunta se a janela do apartamento lá que o cara chutou não tá quebrada cara. lá. Vamos focar aqui, vai. Vamos focar, o assunto é outro aqui. Mas é muito louco você pensar assim, cara, vamos pegar ESPN, era canal fechado. Aí, Sport TV. Aí tem criado streaming. A quantidade de canais, nós mesmo, né? Então, começamos a brincar aí, mas assim, essa parte de esporte, como que canais do YouTube têm se tornado tão poderosos, velho, que dão audiência às vezes maior do que a TV, cara. Bem mais. Mas maior, muito maior. A rádio tá migrando pro YouTube. Poder agora. Cara, eu vou falar por mim. YouTube, cara. Cara, era atrasado aí uns 5, 10 segundos. Eu assisti a Copa última inteira no YouTube, no Casemiro. Cara, pra mim então, era outra coisa, era outra experiência. É outra pegada. Porque falava mais a minha língua, não era aquele negócio certinho, chato e tal, da Globo e tal. E, cara, pelo menos é a possibilidade de você colocar para um moleque qualquer que surgiu há 3 anos, o cara fechar uma parceria com a FIFA e fazer uma Copa do Mundo. Fazer um negócio inconcebível há poucos anos atrás. Não imaginar isso. Inconcebível. Passou por cima da Globo, porque a Globo não pôde transmitir, entre aspas, no Então, ao poder que é o YouTube hoje, essa ferramenta de comunicação, né, cara? Assim, de... Como entregue de graça. Entrega, né? Por isso, venha gravar o seu podcast aqui. Aí, dá uma força. No Amplitude Studio. É isso Dá uma aí. jabá pra nós aí. Cara, você falou de inovação aí, de rede social, tudo. Você fez, né? Você criou e dirigiu a primeira série cinematográfica, né? Cristã do mundo. E no Instagram, cara. A série foi toda pensada pro Instagram. Como que foi isso? Eu assisti, inclusive, né? O primeiro episódio ainda eu lancei lá. Eu também. Foi uma experiência interessante, que surgiu há muito tempo. Ó, na época que a gente teve a ideia, e a ideia surgiu disso mesmo, cara. A gente, né, então já fazia cinema, já tinha produtora, a gente fazia, lógico, muita coisa corporativa, muita coisa de publicidade, que é o que pagava a conta. A gente queria fazer curta-metragem, nossas coisinhas e tudo mais. E daí, né, Instagram bem no início, cara, o Instagram nessa época, ele tinha stories de... Stories não, ele colocava vídeo de no máximo 15 segundos. Isso. Então, a primeira versão dessa série, da série 144 que a gente fez, foi executando e tentando, de alguma forma, colocar o episódio em 15 segundos. Então, o primeiro piloto que a gente fez, ele foi feito em 15 segundos. Um desespero. Que loucura. Porque você tinha que contar um episódio em 15 segundos. Acabou que, né, a gente fechou com um cliente e tal, da Igreja Adventista, né, que a gente fez bastante coisa. Aí rolou talvez aí um ano e meio. Vamos fazer. Daí a gente teve a sorte de ter mudado para 60 segundos. Aí foi menos desafiador, menos desesperador. Mas, cara, foi uma experiência muito legal. Porque como você falou, não foi algo que a gente escreveu um negócio imenso e daí, não, agora vamos picotar. Não, o roteirista escreveu, que é o André, esse meu parceiro. Ele escreveu os 60 segundos. Não, você vai falar isso, aqui, essa é a cena de 60 segundos. Aqui a gente corta, vai ter um cliffhanger, né? Que é o negócio para você puxar pro cara para assistir o próximo. Todo episódio a gente tentou colocar alguma coisa que dá um gancho. E, cara, a gente escreveu na primeira temporada, na 48 ou 44, não lembro agora. Episódios de 1 minuto que eles realmente foram escritos, produzidos e pensados para serem feitos em 1 minuto. Então eu não gravei nenhuma, tipo assim, grava a cena inteira e cortei. Não, quando eu fui dirigir, a gente... Pensado por mais que era uma mesma cena, que ela se passava em 10 minutos, eu dirigi ela para se passar naquele minuto. Porque se você fizesse tudo cortado, talvez você não conseguiria dar o gancho, porque não ia ter aquela sensação do tipo um silêncio para ver o que vai acontecer, porque ela seria mais seguida.
Mas foi, cara, um desafio muito legal. A gente lançou em 2018, teve um resultado muito bacana. A gente teve aí basicamente 3 milhões de visualizações, uma coisa perto disso, em todos os episódios, né? Legal. Foi algo muito legal, foi bem revolucionário. Pode ser que em algum momento tenha notícias novas aí sobre isso, inclusive, mas provavelmente em outra mídia. Tá. A gente tá retomando esse projeto, mas não pro Instagram, porque foi um desafio. Na época foi muito legal, porque ele era revolucionário. Hoje ele não seria. Existem muitas outras séries que inclusive funcionam muito bem, sketches, né? Na época nem existia sketch assim desse jeito. Mas, cara, foi muito legal. A gente gravou fora do país, foi perrengue pra caramba. Foi no Peru que fizeram, né? Foi. Foi lá no deserto. Foi no deserto do Peru. E num lugar muito específico, porque daí roteirista, né? Sacana, quase nada. A gente precisava ter um deserto imenso que, pô, Lençóis Maranhenses, talvez, é bem deserto e você não consegue ver o infinito, assim. Você ainda vê as coisas, né? Mas daí, pra completar, falou, não, precisa ter um oásis. Falei, caraca, mano, como assim? Cara, sacaneou. Aí, pelo menos ele falou, não, ó, tem um aqui mais ou menos perto. Vamos tentar. E daí a gente foi lá, cara... Foi perrengue, equipe de 6 pessoas, para gravar praticamente quase um longa. A gente gravou aí aproximadamente 60 minutos, mais ou menos. Mas foi muito, muito desafiador, foi muito legal. Bem bacana mesmo. Guerrilha total. Guerrilha, quando a gente fala, é cinema, tipo assim, diretor carregando coisa, todo mundo fazendo tudo. Por isso que você não é o cara da cadeirinha, né? Exato, não, mano. Que é carregando barco no braço. Ombro, carregando barco. Tinha um barco na Carregando barco no deserto. A atriz principal era diretora de arte, o ator era produtor. Um negócio assim. Vambora. Com criança, mano. Com criança no deserto. Olha as ideias. Uma criança de 6 anos, sei lá, 7 anos. Vocês são malucos, olha as ideias. Mas foi muito legal, foi muito aprendizado ali, foi, putz, muito legal. Quem quiser assistir no Instagram, série 144, tá lá até hoje, tem direto eu recebo no YouTube inteira? Ainda não, mas aí vem esse movimento que eu vou te falar. Legal. Entendeu? A gente vai... Sem spoiler. Mas por isso que eu falei, e daí talvez dando spoiler, a nossa ideia é retomar a série, mas em outra mídia, só que a gente vai retomar da primeira temporada e não adianta a gente pegar e reeditar ela. A gente quer regravar e refazer. A gente está inclusive fazendo umas adaptações da história. Bacana. Tá em curso mesmo, a gente já tá mexendo no roteiro já. Show de bola. Em algum momento a gente vai retomar, porque a série foi escrita em 5 partes, né? Então a gente só fez a primeira, que é a do marinheiro. Então tem mais... Ela tem mais 4 partes, Pano já pra manga, pensadas desde o início, desde quando a gente concebeu. Então tem mais 4 partes, não escritas totalmente, mas já pensadas assim no argumento. Enquanto você for lançar, então, volta aqui. Pode deixar. Para contar pra gente, fazer o lançamento. Usa o podcast como uma ferramenta de marketing, de publicidade. Já aí a gente faz uma brincadeira e traz os atores principais. Né? E você curtia fazer mais o que, assim, quando você tá dirigindo? Filme, os curtas, longas da vida? Gravar CD, que você teve muito participação, DVD musical? Cara, ou fazer DVD coisa corporativa? É ruim falar isso aqui, né? Mas o corporativo fica lá no fim da lista. Né? Dá o que dá mais trabalho e ganha menos. Né? Mas fiz muito, cara. Corporativo, tipo assim, cara, não adianta. É o que paga as contas até hoje na nossa produtora, na Beluna. Direto, chega cliente. A gente tem clientes fixos, algumas coisas assim. Institucional. Não tem jeito, é institucional. Eu, na verdade, agora que estou em outro ramo, contratei a empresa para ir lá fazer o institucional, mas não quero nem ver. Eu acho que é muito legal. Eu sempre, quando eu comecei cinema, e a gente, daí você fica naquele negócio, eu quero contar história e tudo mais. A gente começou a tentar trazer um pouco do cinema para dentro da publicidade e para dentro do corporativo. Quando a gente ainda estava na faculdade, eu e meu sócio, o Isiel, a gente chegou numa escola, né? Numa universidade, que na verdade era para a escola básica, e a gente teve a ideia de fazer a gente quer fazer um institucional. Eles falaram pra gente, vocês vão fazer um institucional, faz um institucional pra gente. Se aquele negócio normal, tal, como um apresentador falando alguma coisa, mostra aqui. Uns depoimentos. Aqui tem ar-condicionado, aqui tem janela, não sei o quê, tem uma quadra, vem coberta. Conosco. É isso. E a gente fez a loucura de falar, não, a gente tá fazendo cinema, a gente quer dirigir ator, não sei o quê. E a gente fez um movimento para trazer um pouco do cinema para dentro da escola. Então a gente fez um curtinha com história, com começo, meio e fim, passando no ensino médio ali, para a gente começar a
pô, também treinar algumas coisas, foi muito legal, deu bastante resultado, porque a gente envolveu os alunos, então talvez o evento todo foi até mais legal do que, na verdade, o resultado todo, porque daí... O vídeo em si. Você passa num lugar onde, sei lá, vai um coral cantar, por exemplo, que é o que acontecia muito, e você passa uma historinha, pô, a molecada acha legal, então foi um movimento bacana. Então a gente fez isso bastante, tentando trazer para o mundo corporativo, mas tem lugar que não dá certo, você tem que fazer um depoimento, você tem que fazer um negócio assim... E, querendo ou não, é o que também conta uma história, conta alguma coisa. Você não consegue trazer a ficção todo o tempo. Então, eu, né, gosto de tentar ao máximo trazer um pouco disso. Fiz bastante publicidade, fiz bastante DVD musical, é algo que eu gostava muito de fazer. Vocês subiram com um piano na pedra de Atibaia, cara. Como é que subiu aquele piano lá, falando nisso? Guindaste? Cara, na época, na verdade, até vocal, hoje, né? expressão vocal. Expressão vocal. Eu já subi aquela pedra, é o nosso cara. vídeo mais visto no YouTube, assim, que a Beluna participou, né? Tem, sei lá, 30 milhões de views. Na época e até hoje, sempre perguntaram isso como um negócio, tipo assim, muito absurdo. E nem é tão absurdo assim. Era um caminhão, e o caminhão botou e subiu lá e colocou. É isso. É porque é difícil subir até Mas com não é ali. simples, porque daí a gente teve Você a levou parte pra pedra, difícil. A logística não é muito A parte difícil é que daí quem conhece Atibaia, subir lá não é fácil. Não, e a subir gente a pé. pegou um período de chuva seguido. Nossa, assim, vira um e daí não limbo adianta, aquilo. tipo assim, choveu hoje, vamos amanhã. Não, se choveu hoje, você não pode nem amanhã, nem depois de amanhã, nem no terceiro dia. Tem que Aí se secar não de- chover nenhum desses dias, aí talvez você consiga. Cara, não deu certo, foi indo. Aí quando deu um período de seca, mesmo assim não dava, a gente conseguiu um contato da prefeitura. Então, não foi perrengue, mas foi. Porque a prefeitura foi lá, passou o caminhão e ajustou o esquema pra gente Que é subir terra, com, né? com o caminhão. Mas foi legal, foi diferente, assim, foi bem bacana. Eu fiz a trilha. Mas impacta legal. Pô, pra caramba. Pô, pra caramba, o piano O lá no impacto meio é do legal. nada, velho. Impacto. Pedrona Pra lá, mim, eu cara. já achei que era um helicóptero. Já vi várias aqui, cópias cheguei ali, depois. Descarrega O avião da FAB lá, 4 aviões trazendo ele. Foi o tiozinho lá da roça, lá que subiu com o tratorzinho. Rapaz, é íngreme demais, cara. Pedra Não, Bela. difícil. Até de carro é difícil. Não, é só Tem 4x4 carro que não sobe. sobe, tem carro que não sobe. Então subiu o caminhãozinho pra não fazer. foi tão simples Nós assim. de fizemos subir. a trilha, aí subiu uma caminhonete 4x4 pra levar. A gente foi com a molecadinha, né? Não Aí foi pra- Amarok, não, né? Não, Porque a ali... Amarok precisa do Uno pra rebocar. E a molecadinha, né? Tipo 12, né? É. Não é um filho, O cara é tem 17. 80 Não, filha, era né, uma da Chevrolet, não lembro qual caminhonete que era. Cara, desceu assim, a carroceria atrás com umas 40 e outras 40 dentro, entendeu? Aí só desceram os maiores, mas é muito Os legal, 40, cara. 20 eram os filhos dele. Não, dois. Um desceu a pé. É a emoção de subir, tem que descer, né, cara? Se contar a história, pô, só subir. Desci de carro, pô. Descer que é mais dói. Mas lá descer é à muito noite bonito. ainda. É O lindo pôr do lá, sol cara. é absurdo. Não, é absurdo. É como eu subi com pessoas menores, tal, e gente mais velha também que não tava com condicionamento físico legal. Eu fiquei por último, né, pra poder acompanhando a galera. Aí na hora que eu cheguei lá, o pôr do sol já tava baixando, cara, vamos descer. Tem mais vamos água preta. Não, mais tá, acho que tá bem descer. Tem cheio. aqui né? também, ó. Mas Ah, foi tem ali. é incrível, cara. O lugar lá é Não, é sensacional. Ô, Preto, tá tipo, produções gravadas e produções ao vivo. Já fez de tudo, né? Mas É. gravado sempre é a minha preferência. É a pessoa preferência por Ao causa vivo pra é entregar pior. a qualidade. Porque o ao vivo você tá muito suscetível a tudo. Tudo, qualquer coisa. E do Qualquer simples ao complexo. Se é um negócio de TV, cara, talvez você tenha muito mais controle porque são 200 pessoas trabalhando. Então você tem aquele... E TV é aquele negócio quadradinho e tudo mais e tal. O YouTube, pô, você tá fazendo algo mais simples, mas daqui a pouco, cara, 80 mil pessoas assistindo. Não é Exato. algo tão simples. Daqui a pouco já tem uma estruturinha E já quase de exige TV. Os caras grandes, hoje eles têm uma estrutura Tem que, a cara, TV. algumas TVs não têm. inclusive. Exato. Porque o cara tem um pouquinho mais de liberdade, então, pô, É. acho que eu vou usar essa câmera aqui. O cara lá não pode, tem que ser aquela câmera enorme, que não tem profundidade de campo, não sei o que e tal. Então o cara tem. Né, hoje a gente tem no YouTube talvez muito mais qualidade do que muita TV por aí. A Globo sentiu muito isso, né? Vocês, não sei quem, talvez. Eu não acompanho novela, mas às vezes você para ver, cara, as novelas de 10 anos atrás, as novelas de hoje, elas são muito mais próximas do cinema do que há um tempo atrás. Inclusive em equipamento e tudo mais. Que eles viram que eles estavam perdendo. Porque as séries vieram atropelando Sim, tudo. tem que entregar uma imagem diferente, Exato. né? Então, e as pessoas, por mais que elas não saibam tecnicamente o que é, mas elas olham e elas Vê que percebem tem algo. diferença. Elas percebem algo.
Então, lógico, aí, né, é um negócio meio pastelaria, né, onde você faz muita coisa, são muitos episódios, então você tem que gravar com 2, 3 câmeras, você limita um pouco, mas hoje você assiste, cara, é muito bonito o que eles fazem. Então, eu acho que... O que a gente tava falando? O gravado é ao vivo. Gravado é ao vivo, né? Pra mim é sempre gravado. Porque daí você também tem o controle depois, porque o ao vivo, eu vou falar por mim, coisa simples, a gente tem lá na editora onde eu trabalho um estúdio. E segunda e terça agora, eu não tô muito mais no estúdio, mas teve ao vivo. Daí eu falei, não, pera, agora é um pouquinho mais, buraco um pouquinho mais embaixo. Vão ter 400 pessoas lá ao vivo. Ao vivo não é fácil. Pô, dá até, né, um negocinho, assim. Você fala, não dá pra errar. Por mais que seja um negócio mais simples, educacional. Mas, cara, do outro lado tem alguém que tá assistindo algo que, no mesmo tempo onde você errou, a pessoa vai ver. E você não tem o que fazer. Então, quando você grava, pô, você tem um controle total e provavelmente, se você tiver tempo, você só vai soltar aquilo quando você achou que não que tá perfeito, mas que dentro do que você tem disponível, talvez é o melhor que você poderia fazer. No ao vivo, você não tem a menor possibilidade. Errou, já era. Já era. Deus nos acuda. Cara, você falou na editora aí, vamos mudar a chave da sua história agora aí. Hoje você está como diretor editorial num grupo de editoras, vamos dizer assim, né? E como foi para você, assim, essa mudança de... Cara, essa viradinha de chave aí? Eu caí meio sem querer. O Rômulo, você participou de boa parte disso, porque... por que eu caí sem querer? Por causa do audiovisual. Acho que 2017, por aí. O meu pai, né, que é um dos sócios da editora, e o amigo dele... Vamos fazer um livro de projeto de vida para adolescentes. Pô, legal. O Thiago podia fazer uma série para esse vídeo, né? Pô, legal. Fui lá fazer essa série. A gente precisa diagramar esse livro. Pô, você não conhece nenhum diagramador? Conheço o Rômulo. Toma aí. Toma, faz? Faz. Mano, faz aí. Peguei depois, né? Eu não tive nada a ver com o assunto. Foi para gráfica, sei lá. Legal, pô, bacana. Passou um ano e tal. Vamos fazer mais um. Vamos fazer uma série acima. Vamos fazer uma série de novo? Vamos. Pô, você podia dar umas outras ideias aí, né, e tal. Aí dei umas ideias, o Rômulo foi fazendo aquele negócio todo. E eu falei, pô, esse negócio de livro é legal, né? Bacana e tal, bem diferente. Aí passou mais um tempinho, me chamaram para dirigir esse projeto, que a gente tinha feito 2 livros e agora a gente em um ano ia fazer mais 10. Na verdade, 10 vezes 2, né? Que tinha livro do aluno e da família. Que também era um conteúdo educacional, socioemocional de projeto de vida, chamado Projeto Viver. E, cara, eu achei que aquilo era legal, assim. Eu achei que eu tinha um pouco de jeito, por vir um pouco da publicidade e por ter um olhar crítico visual um pouco elevado, por ser chato mesmo, de olhar uma coisa e falar, tá, isso tá ruim, muito ruim. Então, talvez eu não vou pegar e vou diagramar. Não vou. Nem me arrisco, não é o que eu nem é o que eu gosto, mas eu consigo olhar e falar, tá, vamos por outro caminho, vamos por aqui. Foi dando certo e nos últimos 2 anos eu assumi esse posto de direção editorial. 2023, né, a gente está em 24 agora, 2023 foi um desafio bem grande, vocês participaram, né, como Amplitude em boa parte desse desafio. A gente está no início de 2024 e eu ainda brinco comigo mesmo, que eu ainda estou arrastado por 2023 ainda, porque tem um monte de coisa para fazer em 2024 e eu olho no retrovisor aqui e tem um monstro aqui, assim. Mas foi uma loucura, em 6 meses a gente entregou mais de 100 títulos, então é um negócio tipo surreal, assim. Surreal. Tem um grande amigo nosso que está na editora hoje, um baita conselheiro nosso, tem 30 anos de mercado editorial e tudo mais. Cara, o que vocês fizeram, impossível, ninguém faz. Lógico, né? Teve perrengue, teve um monte de coisa, não é fácil, mas, cara, tem sido um desafio gostoso, assim, bem, bem legal mesmo. Eu acho que me encontrei, assim, lógico. Eu não larguei de mão o cinema, eu ainda sou sócio da minha produtora, gosto muito. Tem projetos? Tento me envolver, e eu coloquei como meta, enquanto, por exemplo, estou diretor editorial. Não sei por quanto tempo, porque eu realmente estou curtindo, mas para eu não perder também o feeling, e talvez, cara, é algo que eu realmente gosto, eu planejei me envolver em pelo menos um projeto de cinema por ano. Esse ano passado, né, me envolvi
Na verdade foram 3 anos aí, mas a gente terminou no ano passado o Tração, né, que foi um longa que a gente coproduziu com o Beluna. Eu fiz assistência de direção e montagem. E esse ano eu já tô com uma série que a gente vai dirigir agora em julho. E daí acho que esse ano é isso. Mas lá na editora eu acabei me envolvendo também com audiovisual. Então, como eu já sabia do assunto, então lá eu montei um estúdio, porque a gente tem que gravar uma pancada de videoaulas. Só ano passado a gente gravou acho que 1.400 videoaulas. No período de 5 meses, eu acho. Nossa Senhora. Loucura, um bagulho. E sério, assim, né? Um negócio, tipo assim, cara, a gente tem câmera de cinema lá. Caramba. Porque daí eu venho trazendo minhas coisinhas, né? Então. Óbvio. Vamos investir? Vamos investir. Visão, né? Vai investir certo. Então, aí veio um cara lá e me apresentou umas câmeras. Eu falei, não, mano, mas daí. E tão caro quanto? Então, só que não, uma câmera automática que virava e tudo mais, que se usa muito nesse tipo de trabalho. Mas eu falei, cara, se a gente investir um pouquinho mais e ter pessoas que consigam manipular esses equipamentos, cara, a gente pode ter um resultado muito bom. Muita gente não sabe, mas quanto pior é a câmera, porque tudo vai ser comprimido. Então, se você está na sua casa assistindo o YouTube e você clica e começa, é porque o YouTube fez um processamento de imagem onde ele comprimiu tudo, cores e tudo mais, para te entregar algo rápido. Isso sempre vai acontecer. E a regra é básica, que às vezes muita gente não sabe. Se você usa uma câmera ruim, ela vai ser comprimida, ela vai ficar pior. Se você usa uma câmera, ela vai comprimir também, mas ela vai ter um resultado muito melhor. Então eu fui nessa lógica, inclusive mostrei diferenças, e eu trouxe um pouquinho de cinema. Então a gente tem 3 câmeras de cinema, não são uma Red, um negócio assim, mas são câmeras realmente muito boas, uma mesa legal e tal. Mas eu montei um estúdio lá para não ficar também, né, tão fora assim do esquema. Mas hoje eu estou bem fora. Tem um pessoal lá que toca. Mas ao mesmo tempo, de vez em quando eu tenho que ir lá fazer algumas coisas. É um espaço muito legal lá em São Paulo. Mas o editorial me pegou muito, assim. Acho que mordeu, né? Mordeu. Gostei pra caramba. Ainda ajudo com outras coisas, com redes sociais e tudo mais, que eu tenho que acabar me envolvendo por ter uma base da publicidade. Sim. Que não tem jeito, né, de desvencilhar, uma vez que você foi também... Já era. Aprendeu, e aquilo lá, cara, te persegue, você fica com o olhar crítico, você fica com o negócio. Ela sempre vai te atrair, não tem jeito. Então, é isso. Tô curtindo essa nova fase aí. Vamos ver por quanto tempo. Bacana. Cara, vai ser legal mesmo. Vida longa, porque e parceria da Amplitude aí, né? Isso aí. Tamo junto. Isso. Esse projetão aí de mais de quase os 100 e tantos livros a gente participou. Esse cara foram aqui, alguns projetos, cara, né, que moeu com força. Mas você falou, vende, mas a gente entrega. Mas entrega. É isso aí. Não, mas porque o processo que chega pra gente é só pra deixar bonitinho ali o negócio. O processo atrás, cara, é tenso, né, pra vocês. Muito autor, e é muita responsabilidade, muita revisão. E você gerenciando tudo isso, né? É algo que eu me vi com facilidade. Talvez veio um pouco por causa do... Querendo ou não, no cinema, a gente falou bastante da direção e tudo mais. O cara tem que saber de tudo, pelo menos um pouco. Ele não vai saber nada muito bem. Eu não vou chegar numa cena e conseguir fazer uma fotografia top. Não. Mas se eu olhar alguém que fez, eu falo, tá, isso tá bom, isso não tá bom. Mas eu provavelmente não vou conseguir fazer o top. Sim. Eu vou fazer o básico para eu resolver, se eu tiver que resolver. Até gravando um curta a gente tá em 24. Em 22, pandemia ali, né? Quase finalzinho, o meu sócio, asmeiro, bronquiteiro, tudo, cara, ele passou ileso a pandemia. Nossa, é verdade. Depois que passou suave. Aí, julho, junho, sei lá, de 2022, vamos gravar um curta. E ele tava super... Tu conhece. Tava super... Cara, teve 8 pneumonias na infância. Cara, um bagulho absurdo. Assim. Então, ele ficou... Ele tomou pra si e falou, não, mano, eu vou ficar quietinho em casa. Ficou super, né, não sei o quê. Mas depois de um tempo, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas. Vamos fazer um curta-metragem no Rio de Janeiro. Vamos embora. Pô, legal. Gravamos e tudo mais. Faltando 2 dias... Zoou. Pô, mano, acho que não tô muito legal, não sei o quê. Cara, fui parar no hospital. A gente tava em outro estado, não é nem outra cidade. A gente tinha um cronograma.
Ele tava ali naquele momento ainda, relativamente bem. Eu tinha mais um dia e meio de gravação. Eu chamei a galera e falei, galera, é isso aí. Eu vou fotografar, eu vou fazer câmera e vambora. E ouvir no telefone, não sei o que lá. Então, tipo assim, eram externas. Eu não tinha que fazer luz. Então, eu olhando mais ou menos e sabendo um pouquinho do meu conhecimento, eu consegui. Então... isso, talvez, de saber um pouquinho de tudo, no editorial me facilitou um pouco. Então, com certeza. Montar a equipe, ver a sinergia da galera. Mas a gente tem uma equipe sensacional lá. Inclusive vocês, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom trabalhar com vocês, mesmo. Ô, Preto, pra gente fechando o papo, pai do ano. Como é que tá sendo a experiência Cara, do Levizinho lá? Não vou nem dizer que é... perrengue, porque eu e minha esposa, né, a Stephanie, a gente... Mas eu falei, vamos ter um só, né? Pô, já tô velho, 37 anos. Eu não tenho essa coragem. Tá maluco. Foi lá atrás, né? Hoje eu não teria. Já veio, chega, né? Pois é, como eu tive tarde, tem que ter um pouquinho de noção, né? Juizinho, né? Então, antes de ter, quando a gente foi planejando, eu falei, vamos ter um só e tal. E ela falou, não, vamos ter mais de um. Pô, vai ficar sozinha. Ela é filha única, eu tenho minha irmã. Tem diferenças mesmo, né? Sim. Parceria, aquele negócio todo e tudo mais. Pô, tô 3 meses de nascida, ela, então, acho que realmente... Você tinha razão. Eu acho que... Não é tão assim simples. Mas tá sendo, um desafio muito bom. Não dá pra reclamar, ele tem crescido bem, nasceu no tempo certo, bonitinho, tudo certinho. Vai no médico... Pode ser que o médico tá sendo legal, mas sempre elogios, tá ficando gordinho, blá, blá, blá. Eu tô até com saudade dele, porque hoje é quinta, eu saí de casa segunda, então tô numa semaninha aí mais puxada, mas 4 meses e meio ele tá, então baita desafio, é um negócio, e daí eu fico, aqueles negócios que eu fui falando, né, o que vai ser? Porque, cara, você tá criando um ser humano. Do zero. E um ser humano que tá com tecnologia, ser humano que, a gente tá tentando segurar para ele assistir TV em 2 anos. Mas, cara, ele toma uma madeira, né? Eu dou uma madeira assistindo TV e ele fica aqui, ó. Mano, o bagulho atrai, o bagulho é absurdo. Não tem a TV, você tem o iPad, você tem um celular. Você tá no celular, ele tá aqui. Você tem Apple Watch, tudo atrai o olho dele, né? Aí lá em casa agora a gente tem o nosso REC, que a gente tem um aquário. Um aquário de água salgada. Eu adoro, eu gosto. Sempre gostei e uns anos pra trás eu falei, vou me aventurar nisso daí. Então, é a TV dele. Cara, põe na frente, pode estar chorando, pode estar... Mano, o bagulho é um hack total. Ele fica hipnotizado. E daí é mais saudável, né? Natureza. Boa, com certeza. Então, é a nossa TV pra ele lá. Porque, mas, mano, é desafiador, complexo. né? Você que já criou uns aí... Já. Talvez nem com toda essa tecnologia, mas dá um desesperinho. O mundo tá muito louco. Eu imagino. Tem gente que até fala, né? Pô, vou colocar mais uma criança no mundo, esse mundo doido e tal, mas, cara, é a vida, né? Era o sonho da minha esposa e, lógico, né? Eu também embarquei nessa e tá sendo um desafio bacana. Benção total. Tem o vô. O vô louco. Nossa Senhora. E até camisa mora em outra personalizada. cidade, mas vai lá, já fez 2 camisas personalizadas. Fez no nascimento, fez na apresentação para Jesus. Ah, que bacana, legal, cara. É muito bom. Ser pai é bom demais. Tem os perrengues, os pererecos, Tem. Mas é bom. Vale a pena. Cada minutinho. Vale mesmo. Gente, é isso. Conhecemos um pouco mais da vida do Preto, nosso brother, nosso parceiro aí. É muito bom, cara, saber que essa trajetória sua de crescimento, né, pessoal, mas também profissional, eu posso dizer tranquilamente que em termos de qualidade, tudo que você entrega é do melhor, né? Sempre buscou essa excelência em tudo. A gente acompanhou vários trabalhos que você fez e desde a Beluna, né? Realmente essa qualidade que você teve na faculdade, depois você foi aplicando isso em tudo que você faz, sempre vê, você olha pro Preto e fala, vê cinema na cara dele, né? Nas coisas que você produz. Tentando. E agora indo para esse lado do editorial, né? A gente até tem parcerias e realmente você é exigente no ponto que realmente precisa ser, porque daí precisa entregar aquilo que Sou você... chato às vezes, né? Não, você tem um olhar, cara, olhar de cinema. Por trás você não vê, caramba! Mas assim, isso só faz aumentar o nível de excelência.
né? Se de alguma forma nós como Amplitude a gente está entregando e você é exigente esse ponto, também tem um lado que a gente também faz bem feito, né? Então essas parcerias que vão existindo e, cara, parabéns pelo trabalho, Obrigado. parabéns pelo Levi, pela sua esposa, pela família. Obrigado. Pelos projetos que você está fazendo. Vida longa aí para todo mundo. Valeu. Sucesso nos negócios. Obrigado por você contar um pouquinho da história do Oscar, que era uma dúvida que eu Obrigado tinha. pelo convite. E agora eu já tô sabendo já. Ano que vem, se você vê alguma figurinha marcada, você sabe. já foi sei que o Leonardo é DiCaprio que votou no brother lá. É E, isso. e obrigado por confiar na gente, né? Como amigos, parceiros, a agência, nos trabalhos. Até um tempo atrás, eu até mandei, você vai lembrar, a gente estava trocando ideia no WhatsApp, porque tem uma coleção, uma das coleções lá, ficou muito bonita, assim, todas são, mas é difícil a gente se autoanalisar. A gente entrevistou seu pai e falou um pouquinho sobre isso. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. Ver o material que eu fiz, falei, cara, sempre eu vou achar coisa para melhorar lá. Mesmo que tá entregue, tá lindo, maravilhoso, mas sempre vai ver. E nesse eu parei, eu falei, cara, tá lindo. Você coloca uma capa do lado da outra, assim, vê o material. Eu falei, cara, tá incrível o material. A hora que entregar isso aí vai ser fantástico. Mas tem o segredo aí, né? O tempo. O tempo. É o tempo. É. Isso vale para todo mundo que tem... É o tripézinho que tem, todo mundo sabe, tem né? agência aí, né? Que a gente fala assim, o cliente normalmente pede assim, eu preciso de uma arte, faz para amanhã. Cara, a gente faz. Como toda agência vai fazer. Mas se você vai fala custar assim, caro e para ficar bom... Agora você vai falar assim, cara, eu preciso fazer uma arte, fala, me dá uma semana para fazer. Sempre vai ser melhor. Sem dúvida. Porque a gente tem esse olhar crítico, olha, cara, aqui tá melhor, vamos mudar essa fonte. Essa cor aqui poderia... Então, assim... eu sempre gosto do distanciamento. O distanciamento faz bem para muita coisa. Faz bem, cara. Então, faz muita coisa. É muito bom dar essa dica para quem é atendido por agência, né? É claro que a gente atende de acordo com cada cliente ter uma necessidade, mas quando a gente tem mais tempo para produzir um material, seja ele no formato de podcast, seja ele no vídeo, seja ele numa arte, num outdoor, qualquer coisa, a gente tem certeza que aquilo sempre vai sair um pouco melhor. Porque é isso, você vai vendo e vai apurando. É isso. É isso aí, galera. Faça você as despedidas hoje, porque eu fiz a última vez. Verdade, né? Então vamos agradecer de novo aqui, Preto. Obrigado. Pode sempre marcar um bis aí da dupla depois, né? É isso aí. Até porque ele tem que vir falar da série, que ele tá aprontando aí. Não contou tudo. Fazer o lançamento oficial aqui. É isso aí. Mas agradecemos a você por nos acompanhar. Aproveita para se inscrever no nosso canal. E agradecemos também aqui mais uma vez, iFood. Baixa o aplicativo lá, não marque bobeira. Point do Crepe, Point do Café e a Amplitude Propaganda. Sigam-os nas redes sociais. É isso aí. Tamo junto. Até a próxima terça. Até a próxima terça. Se Deus quiser. Valeu. Valeu. Abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.